Olá, sejam bem-vindos novamente ao Pod de Bruxa, o seu podcast semanal. E hoje eu tenho um convidado especial, que a gente vai falar de um tema bem bacana. Então, deixa eu apresentar para vocês. Hoje eu tenho aqui o Arthur. Muito bem! E, gente, o Arthur, ele faz parte de uma ONG muito legal e que eu quero contar um pouquinho para vocês, né? Tanto aí dessa jornada do Arthur dentro da ONG, né? O que que faz, como é que deixa de fazer. E conta pra gente, quem é essa ONG, Arthur? A ONG chama Todes. É uma ONG que foi... Todes com X. X, isso. É uma ONG que foi fundada mais ou menos ali em meados de 2018, tá? Uhum. E ela tem como objetivo dar suporte, suporte profissional, trabalhar projetos que são voltados para a comunidade LGBTI+, e buscam educar as empresas, criar censos dentro dos trabalhos, trazer dados que possam evidenciar a população LGBTI+ do Brasil e, ao mesmo tempo, dar suporte para que essas pessoas consigam se recolocar e consigam atuar profissionalmente, ter apoio social, psicológico, Que interessante, enfim. que interessante. E a gente tem uma quantidade grande de voluntários hoje, tá? A gente fala de uma equipe de mais ou menos umas 40, 50 pessoas, e aí 80% desse número é de pessoas voluntárias. E a gente tem vários projetos que, enfim, eu posso falar ao decorrer. Sim. E a gente vive, né, com um trabalho da ONG que depende muito de como as empresas criam oportunidades para que a gente implemente essa diversidade, para que a gente garanta a inclusão, a diversidade, enfim, esses valores. Legal, mas peraí, deixa eu entender, né? Porque a gente sempre fala em ONG, a gente fala assim, é tudo, né? Paga nada, ou então tudo trabalho voluntário, mas é só o povo sabe, quem faz ONG ou que tem ONG, né? Não, isso daí é só para pegar o dinheiro da galera e, né, não faz nada, não apresenta nada, né? Sim. Que a gente sempre fica achando que sempre tem alguém querendo levar vantagem com alguma coisa, né? Verdade. Mas aí eu vi que você estava falando que a ONG ela faz parcerias, é isso? Isso. Junto com as empresas? Isso. A gente Como é que funciona isso, né? A gente tem uma área de consultoria que capta esses recursos com as empresas. Então, a mais recente que a gente teve foi uma parceria com a Nivea, para um dos nossos programas que chama Embaixadores, Embaixadores com X também, que visa formar jovens, né, cerca de 300, a gente abriu 300 vagas, para a formação desses jovens, para que eles possam atuar no mercado de trabalho em posições de estratégia, liderança, planejamento, e a gente foca muito nesse e outros projetos em ter uma audiência ao máximo diversa possível. E aí eu nem falo tanto de LGBTI+, porque já tá, né, já é o nosso alvo principal. Mas pessoas não brancas, mulheres, a gente tem o foco de promover essa diversidade e fazer com que essas pessoas se capacitem para assumir posições de liderança, enfim, posições legais, né, assim, no mercado. E é tudo com base no voluntário mesmo. E, obviamente, no caso das empresas, com os valores que a gente consegue receber de doação, né? Sim. E acaba sendo algo interessante, né? Porque você tinha me comentado que a questão do senso, né? De entender, né? A gente tá falando aí de uma população que ela não aparece, né? Ela não tem dados que são mensuráveis dentro da sociedade em si, Sim. né? Você fala assim, quem é esse público, né? Onde é que estão essas pessoas, né? Como é que eu sei, né? Se a pessoa... Ninguém carrega crachá, né, gente? Claro. Então, né? Então a gente precisa entender que ninguém carrega um crachá. Olha, eu sou cis, hétero, ou eu sou trans e o que for. Então,
como é que as pessoas identificam até políticas públicas ou políticas de inclusão, né, para essas pessoas. Então, Sim. a ONG, ela faz esse tipo de um censo Isso. para as empresas, Uhum. para a comunidade em geral, Isso, e exato. com esses trabalhos de apoio para esse público, População, né? Isso. Porque, gente, se vocês forem ver, o censo desse ano, por exemplo, Nossa, foi péssimo. não tem. Não tem. Não tem. A Não. gente não tem ideia real da população que acaba tendo qualquer tipo de preconceito, né? Por questões diversas, por conta da sua diversidade. E aí, até mesmo a questão da inclusão acaba sendo complicada, Com certeza. né? A gente está falando de, pelo menos no meu caso, Uhum, quando o censo chegou na minha casa, não quiseram saber sobre a minha relação com meu companheiro, não uhum. quiseram saber, assim, os detalhes que iriam nos tirar da invisibilidade. Sim, Foi uma coisa bem básica, tipo, quantas torneiras tem, água encanada, quantos banheiros, o básico do básico. Uhum. E a gente sabe que pode ter um dedo, né, da questão do orçamento, do governo e tudo aí no meio do processo. Mas quando você tem um órgão federal que não evidencia essas pessoas, que não nos evidencia, como que o próprio governo vai criar, como você falou, essas políticas que vão dar suporte para que a gente não viva tanta violência, né? O Brasil subiu aí em 33% a violência contra pessoas LGBTI+, e os casos de morte, inclusive, esse ano aumentaram. A gente sabe que São Paulo, por exemplo, é o principal lugar que, assim, está no primeiro lugar de... Esse é um parênteses que eu queria fazer com você. Gente, eu juro que eu não entendo. Como é que São Paulo, que é tão diversificado, é uma metrópole que acaba trazendo muita gente para cá, exatamente porque as pessoas LGBT e mais, elas acabam se sentindo mais confortáveis aqui para serem o que elas bem entenderem, mas ao mesmo tempo tem essa parte da violência tão forte e maior, né? Aqui. Tudo é maior, né? A diversidade, a violência. Aí você fala assim, a violência ela é maior porque ela tem mais diversidade aqui? Ou deveria ser o contrário? Sim. Né? Sim. Porque é uma das cidades mais violentas nesse sentido do mundo. Isso, exato. Gente, é do mundo. Exato. É do mundo. É do mundo. Não é só Brasil, não. É geral, é do mundo. Isso. E é isso. Eu também não sei. A gente tenta entender, porque existem de fato muitas tribos aqui em São Paulo. Você consegue Exato. se encontrar onde você quiser, no grupo que você quiser. E aquele ponto do preconceito, né? Assim, se a identidade do outro te causa algum tipo de emoção negativa, você precisa se entender. Nem vou tanto nessa linha de tipo, a pessoa que é homofóbica, ela é enrustida, ou ela lá dentro. Às vezes não, às vezes é mais um incômodo da pessoa de se entender. Se eu não sei quem eu sou, eu vejo alguém que sabe quem que reforça a sua identidade, e aquilo me incomoda de alguma forma, porque eu não sei quem eu sou ainda, né? Mas eu me espanto, eu vi algumas situações de violência já acontecendo aqui na cidade, com pessoas trans, inclusive, muito para a área do centro, na madrugada, né? No fim da madrugada. E a Todes, ela tem uma atuação também, projetos específicos para a população trans. Para dizer, ó, eu vou te dar apoio psicológico, eu vou te dar capacitações para que você, como a grande maioria das pessoas trans, não precise adentrar o mercado de trabalho na prostituição, ou começar a trabalhar com subempregos, né, para tentar se manter, porque a sociedade ainda não entende, ainda não abre portas, ainda não abre espaço. Então, o trabalho da ONG é muito nesse sentido, assim, de conseguir abrir esses espaços. Agora eu quero saber uma coisa mais pessoal. Por
que você acabou entrando, o que foi que te levou a fazer esse serviço voluntário, Sim. né, na Todes? Sim. Eu estava ali em 2020, na pandemia, todo mundo em casa, Uhum. distanciamento social, né, que a gente sabe, e os dados estavam bem alarmantes sobre a comunidade. E à época eu estava sentindo que eu precisava fazer algo, trabalhar de alguma forma pela comunidade a qual eu faço parte, Uhum. e como que eu poderia trocar um pouco daquele meu privilégio, porque querendo ou não, a pandemia foi muito difícil para todo mundo. Então, você poder estar na sua casa, você poder trabalhar, você poder se manter naquele circuito, de ter um certo conforto, apesar de isolado, e você olhar os jornais, olhar o noticiário, ver tanto a violência acontecendo, as pessoas morrendo, bateu, né? E eu comecei muito, na verdade, pensando como que eu posso criar algum tipo de impacto social aqui da minha casa. Uhum. E a Todes era uma das opções à época. Eu não cheguei na Todes primeiro. Eu entrei por uma outra ONG chamada Cruzando Histórias, que é uma ONG focada em recolocar mulheres no mercado de trabalho. Ah, que É legal. muito focado no público feminino. Uhum. Então, lá eu comecei como voluntário, também ajudando nas campanhas e tal. É uma ONG que está voando agora, assim. Eles estão recebendo muito aporte, muitos projetos e tal. E logo em seguida, quando eu saí do voluntariado, eu passei 2 a 3 meses nesse voluntariado, foi que abriu o processo da Todes, seletivo, e aí eu disse, não, agora eu vou me inscrever, porque eu quero também contribuir para a minha comunidade. Uhum. Passei por entrevistas, a gente tem um processo de entrevistas. Para tudo, olha, gente, você acha que é assim, só chegar lá e falar assim, ah, oi, tudo bem, me ajudar, né? Não, Não. teve Tem entrevista, entrevistas. processo seletivo e tudo mais, Exato, gente. tem etapas, eles questionam. A gente tem meta de diversidade até no voluntariado, então a gente busca pessoas voluntárias que sejam da comunidade. Claro. Então eu participei do processo seletivo, e aí depois de mais ou menos umas 2, 3 semanas eu soube que tinha sido aprovado. Uhum. E aí foi quando eu comecei a receber planejamento do ano, assim, só para explicar a minha área na ONG, eu trabalho com dados. Então eu recebi todas as metas de dados, tive que ser responsável por recrutar outras pessoas que estavam no processo de voluntariado, e aí entendendo um pouco as nossas metas, e pude conhecer um pouco mais e atuar nos projetos. Que legal. Que bacana. Então, ó, gente, você acha assim que é assim, bagunçado? Não. Tem que chegar, tem que fazer uma entrevista, né? Falar assim, olha, eu quero realmente, né? Tô disposto a ser voluntário, né? Mas tem que cumprir com as metas que são colocadas, né? Porque senão vira festa, né? E aí, sabe, voluntariado já é um processo que demanda do seu tempo, da sua força de vontade. Então imagina se não tivesse um processinho para recrutar. Claro. Ia ficar muito tipo, quero ajudar você essa semana, na semana que vem não posso. Vou ajudar esse mês, no mês que vem não posso. Claro que isso acontece, porque é voluntariado. Mas no geral a gente tenta trazer pessoas que realmente queiram se engajar e entendam que, primeira coisa, o movimento de ONG, de projetos em ONG, ele tende a ser mais lento do que o mercado de trabalho. Então, para quem entra muito na ONG pensando, eu quero gerar um resultado daqui a 30 dias, não é assim que vai acontecer. Claro. É um trabalho de formiguinha que é construído. Mas é bem legal, assim, eu tô adorando. Nossa, que bacana, gente. Aí fica a dica para vocês, né? Para vocês conhecerem mais até mesmo o próprio trabalho da ONG, né? Que eles têm um site. Tem um site, tem um perfil no Instagram, que é o @todesbrasil. E o site é todes.org, o todes com x, .org, que aí saem as pesquisas. A gente recentemente, inclusive, lançou uma pesquisa nacional para o período, né, aquele período ali entre primeiro e segundo turno, saiu a nossa pesquisa para falar um pouco de como a população LGBTI+, estava enxergando o trabalho e as propostas dos candidatos. Olha, que bacana. E como que estava essa atuação dos candidatos. Então houve uma construção desse material. A gente teve um prefácio nessa pesquisa do Jean Willis, e a gente também teve uma rodada com a Erika Hilton, que foi eleita, justamente para tentar conscientizar a população de, tipo, olha, tem políticos que têm projetos que visam dar assistência a políticas públicas. Porque, assim, um ponto bem fora da curva,
dessas eleições foi que nenhum dos candidatos presidenciais tinham uma agenda para pessoas LGBTI+, tipo, nenhum. Então, a gente... O plano de governo era tipo zero. Exato. No plano de governo não tinha absolutamente nada para a população LGBTI+. Então, eu lembro que a gente até divulgou essa comunicação da pesquisa nacional falando, ó, nenhum dos candidatos atuais à presidência tem projetos para você. Então, tente focar sua atenção nas outras instâncias, de deputados, etc., que tenham uma agenda, porque essas pessoas vão tentar empurrar esses projetos pela Câmara, enfim, para dar assistência. Mas... É bem complexo isso, né? Mas você tinha me comentado uma vez de um aplicativo. Isso. Me conta como é que foi essa história aí do aplicativo da ONG, né? Sim. O que ele fazia, esse aplicativo? Ele foi um dos primeiros projetos criados e desenvolvidos pela ONG. E ele, assim, logo no começo, né, na fundação da ONG, ele tinha como objetivo trazer informações do legislativo para dizer assim, você, pessoa LGBTI+, você tem direito a isso, isso e isso. Então, numa situação de violência, você vai poder acionar o artigo tal, a emenda tal, enfim, e se defender de uma situação de incômodo, de violência, de homofobia, enfim, seja lá o que fosse, de LGBTfobia no geral, seja lá o que fosse que acontecesse, pelo app as pessoas poderiam receber informações, encontrar informações, tipo, tô passando por uma situação XPTO aqui num restaurante ou num local público, e aí quais são os meus direitos aqui enquanto pessoa LGBTI+. Eu tenho direito a fazer o que eu tô fazendo? Não. Essas pessoas têm direito a dar esse tipo de resposta para mim ou não? Então a ideia era essa, tentar ajudar a gente a ter espaços mais seguros, né? E não só a todos, também a gente soube um dia desses que tem um aplicativo que é feito para pessoas LGBTs irem no local com a geolocalização e pinar esse local, tipo, aqui é seguro para você vir. Nossa! E aí isso fica mais fácil para quem for entrar depois, tipo, tô a fim de sair hoje para algum lugar, vou ver quais são os locais seguros para mim, enquanto pessoa LGBT, para expressar minha identidade, enfim. E a gente precisa estar construindo isso, né? Então... Não, e gente, que eu acho que é uma coisa que, infelizmente, olha só como chega, né? A construção da sociedade. É uma coisa que todo mundo sabe que qualquer tipo de preconceito acaba sendo crime. Sim. E você tem que colocar locais onde você se sinta seguro para poder estar. É que na minha cabeça às vezes fala assim, gente, mas como? É absurdo. Chega a ser o absurdo, né? De você não poder estar num lugar, tá com a sua namorada ou o seu namorado, que quer que for, da forma que for, expressar a sua identidade, expressar o seu afeto ali, e você poder sofrer algum tipo de represália, né? Eu lembro uma vez que teve uma situação assim, faz um tempo, e que teve um casal que foi expulso, se eu não me engano, do shopping. E eu acho que foi no Rio de Janeiro que aconteceu isso. E a gente, eu lembro que a gente tava numa Mystic Fair, e aí promoveram um beijaço. E aí todo mundo saiu beijando todo mundo. E aí falou assim, quero ver expulsar agora, né? E aí todo mundo beijou todo mundo, e aí fez um beijaço só, que foi uma loucura. Não é? Sim. Eu acho que tem que ser assim. Exato, né? exato. Sim. A gente precisa ter a possibilidade de expressar a identidade. E é engraçado quando você falou de São Paulo no começo, sobre essa facilidade. Eu conheço inúmeras pessoas que vêm de outras cidades para cá, porque aqui elas sentem que podem se expressar melhor. Que vai ter espaço para entender a diversidade, ou se a pessoa, sei lá, num local que ela morava, ela queria pintar as unhas, mas seria um problema, em São Paulo ela consegue. E por aí vai, são inúmeras camadas, né? Mas e ao mesmo tempo, né? Mas aí eu não sei se é uma questão de uma cidade pequena, que todo mundo conhece todo mundo, e aí se a pessoa chega, aparece com a unha pintada ou de cabelo colorido, sei lá o quê, ela vai ter dedos apontados para ela e as pessoas vão virar a cara. E aqui, por ser uma cidade muito grande, onde
ninguém liga muito. Ninguém liga para você e Sim. você é mais um dentro da multidão. Uhum. Então as pessoas, eu acho que se sentem mais à vontade na questão de se expressarem ou de pintar uma unha, pintar o cabelo, colocar uma roupa e é mais um que está na multidão, mas Exato. ao mesmo tempo não quer dizer que seja aceito Isso, por conta da questão da violência, isso. que ainda é grande e Muito que grande. ainda é um problema, né? Sim. E que acaba tendo essas expressões na questão de mercado de trabalho, né? De inclusão das pessoas, por exemplo, das pessoas trans Isso. saírem de uma situação de prostituição para entrar no mercado de trabalho, Isso. né? Exato, exato. E sobre esse ponto do mercado de trabalho, a gente até tem o nosso censo, que é o censo comercializado, que a gente faz para dentro das empresas. Por exemplo, você pega uma empresa que ela não tem uma área de diversidade, que ela não sabe o quão diversas são as pessoas que estão trabalhando lá. Eles entram em contato com a ONG pela consultoria, a gente vai presta esse serviço e é remunerado, e faz um censo interno para que a empresa tenha a visão da diversidade que existe nela. Será que a pessoa se sente à vontade? Aí eu fico me perguntando. Pois é, tem locais que com certeza não. E assim, tem essas barreiras porque, para as pessoas que não se sentem à vontade, tem inúmeras questões ali de recursos humanos que vão impactar. Por exemplo, se você é uma pessoa LGBT e mais, você tem uma parceira e você quer incluir essa pessoa no seu plano de saúde, isso precisa ser exposto. Você tem que ir lá e dizer, olha, a minha cônjuge é essa pessoa aqui e eu quero, a partir desse momento, colocar ela como minha dependente. Isso requer uma exposição que muitas pessoas no mercado de trabalho ainda não se sentem confortáveis. A gente tem visto um movimento no LinkedIn muito grande já, das pessoas colocarem a bandeira, das pessoas colocarem a mãozinha da negritude, das pessoas colocarem símbolos que trazem um pouco da identidade delas ali. Tá. Mas ainda é muito arriscado para algumas operações, e mesmo nas que a Todes, para você ter uma noção, a gente fez o último censo para uma empresa que era de agro. Eram poucos funcionários. É complexo, né? Porque Mas é complexo. agro acaba sendo, acho que um das áreas, assim, né? Não estou sendo, né? Pode até meio soar preconceituoso, mas acaba sendo um ambiente extremamente machista. Com certeza. E só de homens. Sim, majoritariamente masculino. Que é bem complexo. Exato. Como é que você se entende no meio disso? É difícil. E a gente sabe que sim, tem as pessoas que se omitem. No meu trabalho eu vejo isso também, as pessoas se omitem ainda de falarem, algumas pessoas, né, de falarem abertamente da sua identidade, e aí criam relações apartadas do trabalho com amizades que eles percebem que vai ser mais seguro, conversar fora dali, mas não preenche um senso da empresa, não se autodeclara, por conta de todas essas questões, sobretudo da violência que a gente já vem falando, né? Então, É complexo. até quando? E acaba sendo, né, um ciclo, porque acaba sendo tanto a pessoa que não consegue ter essa identidade revelada para a família, Isso, né? isso. E que quando revela para a família acaba tendo problemas até mesmo de exclusão, expulsão, Com certeza. de ter que morar na rua muitas vezes e ter essa condição de exposição, né, pela não aceitação da família. E aí depois imagina no mercado de trabalho, já não saiu na família, vai sair no mercado de trabalho, já não consegue sair. E aí já fica uma coisa bem, bem difícil mesmo, Isso, né? você não começa a aceitação em casa, nem a aceitação a priori, eu diria, mas a compreensão, né, o respeito, para a pessoa ficar mais difícil, de fato, fazer essa... Né, o mercado de trabalho, se você tem algo em casa e você vai para o mercado de trabalho, no mercado de trabalho você vai encontrar inúmeras outras situações que vão também reproduzir um pouco do que você tem em casa. Então, para nossa comunidade, fica mais difícil conseguir se sentir pertencente, porque eu acho que o grande peso é no pertencimento. Em muitos espaços a gente ainda não se sente pertencente. Então, para isso, é preciso que haja trabalhos Sim. como esse. Tem uma casa aqui em São Paulo, nossa, não tô... Casa 9? É uma casa que ela acolhe
pessoas LGBTI+, que foram expulsas, que estão morando na rua, que precisam do mínimo, né, de sobrevivência, uma higiene, uma alimentação, para conseguir ter insumos para se projetar de volta na sociedade, né? Sim. Porque, querendo ou não, tudo volta para aquele ponto que a gente falou do censo. Se a gente é invisibilizado, o governo e as instituições também não se responsabilizam pela nossa existência, né? Sim. Então, Sim. Não, não existe, não vejo, então para que eu vou me preocupar com isso, né? exato. Por que vou ter que dispor de verba pública para qualquer tipo de situação Isso. dessa forma? Isso, né? exato, exato. E aí a gente tem 2 momentos do ano que a gente tem o processo seletivo, até falando para quem estiver Olha, interessado em... Você aí que quer se alistar na TUDES, já anota aí, já fica ligado. A gente tem um processo seletivo no início do ano, vai ser mais ou menos ali em janeiro/fevereiro, acho que pelo finalzinho de janeiro, e outro por volta de agosto, mais ou menos ali agosto, setembro, mas o foco principal é o do início do ano. Tá. Porque o da segunda parte do ano é mais para reposições de pessoas que trabalharam no voluntariado e acabaram não ficando por algum motivo, ou precisaram sair. Então a gente tem esse segundo momento de seleção. E aí, uma vez aprovada, a pessoa precisa doar na semana algumas horas a depender do cargo. Tá. Então, por exemplo, se você se voluntariar para uma vaga de analista, a depender da área que você trabalhar, vão te demandar umas 4 horas por semana. Que aí dá para você diluir, tipo, meia hora num dia, meia hora no outro, e na semana, quando vê, você já completou a carga. E alguns cargos mais complexos, como uma gerência, uma diretoria, dentro da estrutura da ONU, vão demandar umas 6, 8 horas por semana. Mas como eu falei, naquele ritmo de terceiro setor. A gente vai, conforme, né, trabalho de formiguinha, aqui e ali um pouco, sai na mídia em alguma coisa, lança uma pesquisa, começa a criar esses espaços de discussão, né? Que eu acho que é o grande objetivo da ONG. Mas e aí, a pessoa não quer ser voluntária, não dá, não sei, acho que não tenho nada que eu possa contribuir, não dá para eu ficar, né, fazendo isso 6, 4, enfim. Acho que eu não vou ter como me voluntariar, nem como me inscrever e não vou passar nessa seleção aí, não. O que eu faço para ajudar? Dá para fazer a diferença de outras formas. Aí a gente gostaria de saber. Primeira forma, se você for uma pessoa que tenha uma condição econômica possível, você pode fazer doações mensais, não só para todos, como para outras ONGs, sobretudo as ONGs que são focadas na violência e no acolhimento. Eu acho que, né, sem querer tirar o chapéu da ONG, mas acho que vale a pena, a priori, né, investir, e se a pessoa puder doar em ONGs que vão acolher, que eu acho que é a nossa grande crise. E o segundo ponto, eu acho que é fazer a diferença no dia a dia. Se você conhece pessoas LGBTI+, você tem próximo no local de trabalho, ou na sua vizinhança, ou são amigos e amigas, enfim, ou você está na rua e é uma pessoa desconhecida, mas é uma pessoa LGBTI+, que você consiga, né, tá ali no contexto identificar. Eu acho que é criar um espaço de acolhimento e de equidade. Eu nem falo de igualdade, porque esse discurso do somos todos iguais, não é assim na prática, né? Mas de criar um ambiente de equidade. Então, você tá, sei lá, no ponto de ônibus e você vê uma pessoa LGBTI+, ou até uma pessoa não branca, ou uma mulher, ou alguém que está numa situação ali que você possa mostrar algum tipo de acolhimento e, ó, tá tudo bem, tamo junto aqui, eu te reconheço, você existe. Nossa, já é muito mais do que o que a gente tem, assim. Com certeza, né, gente? E tem uma situação, eu acho que e acontece, eu acho que mais. A mídia, acho que hoje em dia divulga mais, né? A questão da violência contra a mulher, né? E eu acho que a violência em geral, né? Sim. A gente, na sociedade, eu acho que todo mundo ficou um tanto quanto que anestesiado. E ultimamente a gente tem visto cada vez mais a mídia falando, ó, violência contra a mulher, né? Briga de marido e mulher, tinha um ditado, né? Briga de marido e mulher não se mete a colher. Mete sim. Sim. Mete sim. E se você vê que tá rolando briga ou coisa parecida, ou que alguém possa estar sofrendo qualquer tipo de violência, sim, é obrigação, né? Sim, é obrigação relatar, é obrigação
tá ali para ver e para poder denunciar, chamar a polícia, e não se omitir, né? Porque eu acho que hoje em dia a sociedade, ela cada vez mais está anestesiada. Sim. As pessoas parecem que vê na rua, passa na rua, olha assim um crime acontecendo e fala, nossa, é quase como se estivesse vendo no celular, né? Vendo assim, Isso. tá assim ali distante, né? Nossa, não me atinge, né? Nossa, pois é que Até tá. atingir, né? Até quando atinge. E aí, quando atinge, aí, meu filho, vai ser tarde, porque aí você vai estar querendo que os outros te ajudem. Isso. E aí, quem vai te ajudar? Ninguém. Porque vai todo mundo fazendo a mesma coisa. Olha, tá acontecendo lá com ele. Ah, com ele lá, não é comigo não, então. Sim. Dane-se. Tem até linhas especiais, né, para isso. Eu não sei de cabeça, mas tem telefones já que são para denúncia de homofobia e para denúncia de feminicídio ou violência contra a mulher no geral. Que você já pode ligar direto. E aí já tem uma equipe que vai te atender, que sabe que o caso registrado é disso. E vai evitar a subnotificação, que também é o que acontece. Às vezes as pessoas ligam para os órgãos, né, de proteção para dizer, olha, tá acontecendo uma situação de violência aqui, mas fica uma coisa muito nublada, assim, estão brigando ali, quem provocou quem fez o quê? Quando você tem uma linha própria, né, você consegue já ligar para dizer, ó, tá acontecendo um caso de homofobia aqui, nesse lugar, com essa pessoa, e isso cria registro também, né, para os bancos de dados, enfim, entenderem que tá aumentando ou diminuindo esse número, isso é importante. Porque, gente, é aquela coisa, se não tem registro, as pessoas, não, isso é coisa da sua cabeça, não acontece. Nossa, não acontece. Total. Né? Imagina, violência, não, Sim, né? sim. E na verdade acontece muito e as pessoas só que não reportam. É a mesma coisa, né? A violência doméstica que não é reportada. Então, quando a pessoa aí morre, aparece morta, né? A mulher aparece morta, mas nossa, eles eram um casal tão tranquilo, feliz. nunca aconteceu nada, né? O cara era um doce de pessoa, né? Mas por quê? Fica essa imagem porque a pessoa nunca reportou, nunca teve nenhum caso. Nem os vizinhos denunciavam. Nem os vizinhos, então fica nisso, né? Então não tem material. Então, gente, aconteceu isso, saibam. E fica a dica aí do aplicativo da Todes, para você saber os seus direitos, que é importante, né? As pessoas que acham que tá numa situação acaba se omitindo e não fala nada. E quão importante é saber sobre seus direitos, né? De saber que há a possibilidade de você estar ali num ambiente público e se você está sofrendo qualquer tipo de agressão ou violência, você tem que denunciar. E tem que falar assim, ó, tá aqui. A Todes me ensinou que você não pode fazer isso comigo. Exato. E eu tenho aqui como comprovar, né? Porque perfeito. Faz os valentões falarem assim, né? Então, engraçado você falou isso. Eu lembrei hoje de um caso do LinkedIn que um rapaz printou e mostrou que eu acho que ele estava fazendo alguma crítica à Copa. Só que o usuário dele tinha a bandeirinha ao lado do nome. E ele fez uma crítica à Copa. E aí uma pessoa embaixo veio já xingando ele, você é um idiota, você é isso, você é aquilo, você é um sujo, você... Enfim, já na LGBTfobia. E aí ele prontamente embaixo marcou a empresa que a pessoa trabalhava e falou, olha, vocês vão ter um funcionário no quadro de vocês que se pronuncia com relação aos outros desse jeito? Que chama as pessoas de idiota, que isso, que aquilo. Na hora, o comentário, minutos depois, do próprio agressor, tipo, mas eu não falei isso na intenção de... Não falei isso na intenção de me desculpe. Por quê? Porque a gente sabe que, assim como o tema que vocês discutiram já em outro pod da COP27, diversidade é uma meta para as empresas. E é uma meta que agora influencia até a flutuação econômica da empresa no mercado. Então todo mundo tem que dar atenção a isso. Então qual que é a empresa que vai querer um funcionário homofóbico? Para dizer, não, esse aqui é do nosso quadro, a gente está orgulhoso. Pelo contrário, a gente vê um movimento contrário. As empresas agora estão dizendo, vamos resolver, tchau. Vamos abrir a vaga para outra pessoa. Então, eu vi esse caso hoje, inclusive, e eu fiquei, nossa, parece que as coisas estão começando a mudar, porque as pessoas estão sendo obrigadas a se respeitar. E isso já é um sinal de avanço, assim, que já dá uma... Infelizmente, ainda tem um desgaste de você ter que dizer, olha, fulano aqui não tá me respeitando. Tipo,
Exato, ó, A gente, estou ponte, mostrando aqui para ó, vocês. tipo, né? E aí ver a pessoa se retratando, claro, a gente sabe que lá no fundo talvez a pessoa continuasse não respeitando, mas Uhum, publicamente você ter uma repressão a essa violência, a essa agressão, já dá um sentido para as pessoas LGBTI+, da gente pensar, não, ok, então tem algum órgão ou alguém que vai fazer alguma coisa para me garantir um mínimo de respeito. sim. É, e outra coisa que eu me lembrei também, que eu acho que a gente até conversou esses dias, foi que em cima dos dados da pesquisa da Todes, a gente também avaliou os dados das eleições e viu o quanto que as pessoas LGBTI+ estavam se declarando como não religiosas. E eu lembrei disso agora, por quê? Porque a gente teve um índice muito alto nessa eleição de Uhum, pessoas que não se declaravam religiosas e ali entre os indecisos e os nulos, uhum, pessoas que não tinham nenhuma corrente religiosa e o que a gente entende também é que pode ter sido essa massa LGBTI+, que não viu propostas nos presidenciáveis e ao mesmo tempo também por questões identitárias já não tem esse vínculo espiritual com nada uhum, e que chegaram lá e disseram, ó, não tenho religião, ateu ou sem religião, sem... aham. Isso também é um dado que a gente está tentando puxar na Todes, quando a Caramba. gente faz o censo, de entender como que é quando a gente pensa em autodeclaração, tá? Uhum, A gente pensa cis trans, a gente pensa pessoa não branca, que aí vem pretos, pardos, orientais, a gente pensa, né, no cis e trans homem e mulher, ou não binários. uhum, E na declaração religiosa, a gente até puxa isso na expectativa de, né, quantos que vão vir que são evangélicos, católicos, etc. E foi um número que a gente pensou, poxa, tá crescendo, né? Dentro da comunidade esse comportamento de não se adequar muito a lugar nenhum. É, porque eu acho que falta esse acolhimento em várias dimensões, né, na vida da pessoa. sim, sim, né? Principalmente no âmbito religioso, né? Porque a pessoa encara, né, as religiões judaico-cristãs totalmente excludentes, né? Então, não tem, acaba não tendo espaço para o que ela é. Então, não se sente acolhida, não fico, não é? Exato, exato, exato. Por isso que eu vejo, aí puxando, né, no caso para a Wicca, para a bruxaria, o quanto as pessoas acabam se sentindo acolhidas e acabam se sentindo bem-vindas, né, pela questão de que não há uma distinção por conta da identidade. A pessoa pode ser o que ela bem entender, né, e vai acolher a todos da mesma forma. Então, mas é um dado interessante. Agora, eu acho que finalmente a gente pode já estar quase vislumbrando ali no horizonte que a gente finalmente realmente está entrando numa era de aquário, né? De Ah, uma nossa, coisa assim, da total. pessoa abrir a mente e falar, meu, faz o que você quer, seja o que você quiser, e tá tudo bem, né? E esses jurásicos homofóbicos caírem por terra, porque é uma coisa que eu vejo. E eu sei que, assim, gente, não é uma questão de que a questão é deles. Ai, eu não sou, então eu não tenho que me preocupar com isso. Sim, E não é, exato. não é, não é. É porque é um todo, é um coletivo, somos todos nós, né? Então, a partir do momento que você olha, você está assim no seu ambiente de trabalho, mas eu não sou LGBT e mais, eu só sou cis, então eu não Exato. tenho que me preocupar com essas questões. E aí, se o meu colega de trabalho está sendo homofóbico, o problema é dele. Pelo contrário, não é um problema. É seu também. Exato. Porque se você não fala nada, você está sendo conivente com aquela opinião. Então, eu lembro que eu tinha vários pega para capar. Quando eu trabalhava no mundo corporativo, Uhum. as pessoas chegavam e pá, porque eu trabalhava com muitos homens. Aí tinha um que era homossexual, chegava lá e falava, né? Oi, tudo bom, tudo bem? Ai, lá vai eles, tanto saltitante. Eu falo assim, qual é o problema?
Você quer saltitar com ele? Qual é a... Tem algum problema? Ai, lá vem a defensora, lá vem a defensora. Eu falo, Aham. sou. Sim. Sou, porque se eu virar as costas, você vai falar isso de mim também, Claro, com né? certeza. Porque Violência, o machismo vai pegar tudo. vai falar mal do cara por conta da identidade dele, vai falar de mulher, porque é mulher. Ou seja, você tem boca e fala mal de todo mundo. Exato. Então eu malhava mesmo. Eu falava, gente, não tem essa. Não, um preconceito não cabe em lugar nenhum. E é aquelas brincadeirinhas, sabe? Com certeza. Esse ponto é muito interessante, porque as pessoas, elas tentam projetar, e aí não só na homofobia, no machismo, tudo, a intenção. Uhum. É tipo, eu falei, mas não foi na intenção. E aí eu só queria dizer que preconceito, ele não tá ligando para sua intenção, ele existe. Uhum. Então não é sobre, falei, foi uma coisa que eu... Foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira. Não, você tá reproduzindo o preconceito. Eu não tinha intenção de machucar. Então não reproduz o preconceito, que você não machuca. Uhum. É simples, assim. Não é... E muito bom você falar isso, porque tem muitos espaços mesmo de trabalho que são extremamente machistas e acaba precisando das pessoas que são os aliados, né? Uhum. Que aí é outro ponto que eu acho que vale a pena falar, que o aliado, ele... Só para dar um contexto, né? No passado a gente falava, não existia nem a LGBTI+, né? Uhum. Sei lá, meados dos anos 90, pessoas falavam em GLS, que eram gays, lésbicas e simpatizantes, né? Uhum. E a figura do simpatizante, ela evoluiu para o aliado. O aliado, ele não é só alguém que, eu simpatizo com você, eu te respeito como você é. O aliado, ele é a pessoa que ele se movimenta junto. Uhum. Então é exatamente isso que você falou. Você, nesse contexto, você não era simpatizante, você era uma aliada. Uhum. Você estava dizendo, vamos parar com isso aqui. Você está sendo violento, você está sendo machista, você está sendo agressivo, enfim, essa pessoa não vai se sentir bem com suas colocações, com seu comportamento. Para. Isso é Não, eu me senti incomodada. Eu me senti incomodada, porque eu falo assim, gente, como é que pode? A pessoa é uma pessoa, por que você tá, né, tem que tirar sarro da pessoa? Qual é o sentido disso? Exato. Né? E aquela, mas é só uma brincadeira, nossa, mas eu só tô brincando, né? Aí você fala, não tá brincando, não. Você não tá só brincando, você tá deixando ali a sua marca para que a pessoa se sinta constrangida de ser o que ela é. Isso. E não é mimimi. Nossa, que mimizenta, você tá, né, tudo é um problema, como o mundo tá chato, você vai escutar isso inúmeras vezes. Uhum. Que não é que o mundo tá chato, é que as pessoas, elas precisam existir e ter o mesmo respeito que você tem. Uhum. Elas precisam ter os mesmos espaços. Né, e muito do preconceito, ele também ajuda a reforçar essa desigualdade, né, não só com mulheres e pessoas LGBTI+, com pessoas não brancas. O preconceito, ele existe também para criar a distância, para que o sistema diga assim, você não vai ser escolhida porque você é mulher, eu vou escolher o homem hétero cis que está aqui porque é o que a sociedade espera. Sim. Sim, e tem essa questão, né? Porque é o homem, né? Não, mas é o homem. Não, mas esse daqui, porque ele é gay? Não, esse daqui não pode, porque ele vai lidar com outros homens, não vai ficar confortável, né? Não vai ser uma coisa legal. Ou seja, é excludente, né? Não vai ser a mulher porque, não, ela vai lidar com outros homens. Eu vejo a questão da liderança feminina é terrível, né? Então, escolher uma mulher para liderar outros homens é um caos. Nossa. E a gente que é pagão, que é bruxo, sabe? E temos crença em figuras de poder que são femininas, Exato. Né? Então, como é que isso não vai ser reproduzido em algum lugar na sociedade? Precisa que seja reproduzido, né? Sim, claro. Sim. Sem dúvida. Então, todas essas questões que acabam, né, esses reforços dessas brincadeiras que as pessoas fazem, né? Mas é só uma brincadeira hoje, é só uma brincadeira amanhã, é só uma brincadeira, é só isso, é só aquilo outro. Você fala assim, não é, né, uma brincadeira. É um reforço negativo para que a pessoa não seja como ela quer ser. E a mesma coisa que acontece
aí num paralelo, né, Uhum, você vê uhum, assim, uhum. muitas vezes a posição de mulheres, né? Quando a mulher chega e ela é enfática, decidida ou Sim. fala firme, né? O que foi estar na TPM, Uhum. É né? agressiva. É, Não é tipo assertiva, é nossa, agressiva. que mal-humorada, né? E que isso, que aquilo outro. E aí, quando um homem chega e fala da mesma forma, nossa, Nossa. como ele é direto, focado, Objetivo. objetivo, claro, conciso, como eu aprendo com ele. Nossa, cria até uma comoção e uma admiração, Uhum. né? E para a mulher, não, ela é grossa, ela é mal-humorada, ela é mal educada, não tá de TPM ou qualquer coisa parecida, né? São estereótipos, né, que vão Sim. criando e reforçando uma imagem negativa e que constrói ainda mais esse imaginário, né, na cabeça das pessoas e reproduz, né? Reproduz padrões, reproduz situações onde uma mulher ela acaba não se sentindo tão preparada quanto um homem, porque ela ela cresceu Isso. assim, Nossa, ela isso é muito. cresceu, né, sendo moldada, trabalhada Reprimida. e reprimida porque ela não pode ser uma pessoa forte. E a mesma coisa para uma pessoa que tem uma outra identidade e que acaba também tendo que ocultar muitas vezes o que ela é, Uhum. porque se ela mostrar o que ela é, as pessoas vão excluir ela. Exato, exato. E esse ponto que você falou das mulheres me lembra muito que a gente tem alguns materiais no canal da ONG, Uhum, como a cartilha antirracista. uhum, A gente tem alguns materiais feministas também. A gente tenta evidenciar datas que até dentro da comunidade são importantes, como o Dia da Visibilidade Lésbica, Dia da Visibilidade Trans, porque né, a gente pensa em LGBTI+, e o machismo também está aí, de forma que as pessoas até falam, tô indo para a parada gay, uhum, e não parada da diversidade, como se só existissem gays dentro da LGBTI+, e da exato. comunidade. E a gente sabe que não. Então, até esse trabalho a ONG também vem fazendo, de tentar comunicar e mostrar exemplos e trazer, por exemplo, autoras, mulheres pretas, Uhum, pessoas LGBTI+, e a contribuição na ciência, para que legal. isso possa evidenciar também na nossa comunicação que somos indivíduos tão capazes quanto qualquer outro indivíduo. E que isso precisa ser dito, precisa ser evidenciado, até para que a nossa própria comunidade encontre as referências, porque eu Sim. acho que falta, como você falou, às vezes, muitas vezes a mulher vem de um contexto de repressão, quando ela olha para cima, a referência dela é outra mulher que foi reprimida. Uhum, Então ela acaba achando que o local dela é aquele dali, e que não vai ter movimentação nessa exato. estrutura, né? Então, assim, essa parte eu acho bem legal, eu recomendo que as pessoas acessem nosso canal, vejam, tem bastante conteúdo lá, tem e-book, tem guia, tem cartilha, Isso enfim. A pessoa é, hoje, ela só não respeita os outros se ela não quiser, assim. né? Antes, algumas pessoas ainda podiam dizer, mas eu não sabia, né? Beleza, agora você já sabe, você tem material, você tem ONG, você tem site, você tem portais, você tem debate, você tem YouTube maravilhoso, Instagram, tem... Gente, já começa procurando o que são todas as letrinhas, né? Que outro dia eu assisti um vídeo para todas as letrinhas, né? Porque, gente, é letra para dedéu, né? Hoje Sim, em dia, sim, tem antes, bastante. como o estava falando, antes era GLS, a gente era gays, lésbicos, simpatizantes. Aí você falava assim, tá. Aí depois mudou tudo. Aí veio Lésbica, lésbicas, gays, gays, bissexuais. O bissexuais, T é trans e trans e travestis. travestis, O I, nesse caso, é intersexo. intersexo, Se fosse a maior sigla queer, LGBTQ, é isso. QI, queer. O I, intersexo. O A. O A são os assexuados. E o assexuados, P são os pansexuais. E ainda pans, tem e mais. tem muito Tem mais, muitas gente. E outras. tem as misturas, tá? Porque aí quem se identifica num, que vai no outro, e que é com um, e aí tem outro. E vai procurar, vai ser Sim, divertido você sim, entender com esse rolê. certeza. Quem sabe você não acaba descobrindo, né, que talvez Algo sobre você você
possa certeza. descobrir algo mais sobre, puxa, talvez possa ser algo que pode ser interessante para mim, né? Quem Sim, sabe? com certeza, Não com é? certeza. E, assim, acho que um ponto bom de você fazer essa busca é de você entender, por exemplo, o que que é identidade, o que que é sexualidade. Ser gay é uma sexualidade, e a minha identidade é de homem cis. Homem Uhum. cis não branco, né? E aí, quando você entende essas siglas da sexualidade e você entende o que é a sua identidade, gente, o mundo fica muito melhor para você. Claro que os A bandeira desafios vão fica, a existir, bandeira fica colorida. exato, mas você vai entender quais são os seus espaços, quem você é, o que você gosta, quem você quer ter o direito de amar, quais são as Uhum. experiências que você está buscando e encontrar aquilo que te faz feliz. Porque, na verdade, a gente sabe que o mundo ideal, e aí, sem querer reproduzir esse discurso, mas a gente sabe que o mundo ideal seria que não existissem siglas para ninguém, Exato. para classificar ninguém, mas a gente, infelizmente, vive numa sociedade que a gente precisa demarcar nosso território para mostrar quem nós somos e para que o outro consiga enxergar que nós somos diferentes, mas que nós temos direitos, nós somos pessoas iguais em existência e Sim, sim, em, sim. e em oportunidades e capacidades, né? Sim, mas é que eu vejo muito a cabeça assim, né, do povo médio, né? Que é aquela coisa, eu sou desse jeito, você tem que também ser desse Ah, jeito, sim, nossa. né? Porque é uma coisa meio que tudo padrão, tudo igual, tudo tem que ser igual. Se eu sou desse jeito, você também tem que ser desse jeito. Se você não é desse jeito, por que que você não é desse Por que jeito? que você existe? Por que que você não é desse jeito? Porque às vezes eu acho que na cabeça dessas pessoas, se tem uma pessoa que é diferente, talvez ele se questione se o dele tá errado, Ou se ele é tudo aquilo que ele reproduz, porque a gente reproduz muito na vida, né? né? Então, os questionamentos. Eu conheço muitos casos Eu tenho amigos que, no processo de autodescoberta, eles foram preconceituosos com outras pessoas. Uhum. Tipo, porque a gente sabe que, sobretudo dentro da comunidade do L, do G e do B, ainda tem muito essa discussão sobre quem é mais masculino, quem é mais feminino. Então, no meu círculo de amigos, muitos foram preconceituosos no começo da autodescoberta, de olhar e dizer, mas eu não posso ser gay porque eu não sou igual àquele cara ali, porque ele é muito afeminado, e se ser gay é isso, eu não sou. Ou das mulheres que tentavam reproduzir essa estrutura nos relacionamentos lésbicos, de buscarem outras mulheres que precisavam parecer muito com homem, porque né, namorassem e se relacionassem com outras mulheres que eram tão femininas quanto, a masculinidade ia estar nela e não poderia ser. É, Gente. enfim, processos, né? Mas a gente está evoluindo, eu acho que a gente tem evoluído muito, Ah, é, sobretudo com o trabalho da Todes e da Casa 9 e da Casinha do Rio, que também é outra que está arrecadando doações. A mídia tem reproduzido muito também, e é novela. uma coisa que eu queria até como entrar nessa coisa. Pink Money. Sim, Pink Money. Vocês sabem o que é Pink Money, galera? Vocês sabem, né? sim. Porque nessa época, né? Na época do orgulho, né? Que tem a parada tal. É o momento em que todo mundo, né? Investe. Vamos Isso. lá investir Nossa, nos influenciadores que são, né? Que defendem a bandeira, isso. né? O que são trans, as lésbicas, os gays, né? Bi, enfim. E aí vem o Pink Money, tá pagando horrores para essa galera. Mas parece que acaba sendo uma bolha, né? Isso. E que depois E do que orgulho depois, acaba. cadê? É. A gente tem. Esse é um ponto crítico muito forte que a comunidade vem trabalhando. Nessa época, e por exemplo, agora em novembro, que teve a consciência negra também, Uhum. de repente um boom de influenciadores pretos que não são contratados no resto do ano inteiro, só são contratados em novembro para que as empresas e marcas possam mostrar que elas são conscientes e diversas. Uhum. É, esse ponto do Pink Money, ele é muito forte porque com toda a nossa classificação, né, as siglas, toda a nossa existência cada vez mais presente, cada vez mais forte,
o mercado vai consumindo tudo isso, vai engolindo toda a nossa diversidade e vai transformando isso em oportunidade para se retroalimentar, para o capitalismo continuar rentabilizando em cima das nossas experiências. É, e tem um outro ponto que agora tem sido muito discutido na comunidade também, que é aquela categoria que chama de queerbaiting, que são as produções midiáticas que visam enganar a comunidade, criando situações para que a comunidade se engaje, mas que aquilo não é real. Exemplo básico, seriados, que eles criam relações entre personagens que são claramente heterossexuais pela própria autodeclaração, mas para criar na audiência a ideia de que aquilo dali pode se transformar em outra coisa e entrar para a comunidade LGBTI+, e aí pega o quê? Pink Money. Para fazer as pessoas consumirem cada vez mais. Mas eu quero nomes. Quero nomes. Ah, agora eu quero nomes. Quero nomes. Teve... Game of Thrones foi uma série que teve alguns personagens que criavam esse contexto de queerbait. Você ficava esperando que eles se beijassem em algum momento, ou que existisse um relacionamento. Ai, tipo assim, o beijo, o quase beijo no Entrevista do Vampiro. Não, é porque eu sou velha. Tipo isso. Tipo isso que chega o Antônio Bandeiras, assim, quase assim, mas não rolou. Cria uma tensão. Aquela coisa assim, você fala, vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. E não foi. E não foi. Exato. É exatamente isso. Cria um contexto onde fraternidade e afeto, homoafeto, se misturam para criar esse contexto e tentar engajar a comunidade nisso. E aí já tem toda uma corrente que está criticando bastante essa... Menino, tem um seriado que eu tô vendo e que tá pegando bem isso. Entendi. Tá pegando bem isso. É um seriado novo, tá? A segunda temporada do Warrior Nun, Ah, sim, eu vi o trailer já. né? Rola uma tensão ali entre as duas amigas, do tipo que tem uns olhares, sabe? Aham. Uma coisa que não é só tão fraterna, uma coisa assim que sugere Que talvez sugere, exato. sugere que talvez role alguma coisa, mas Não deixa claro para engajar a comunidade. E aí... Mas a gente tem aparecido mais na mídia e, em alguns casos, até alguns atores são criticados por fazer papéis de pessoas LGBTI+, sendo eles héteros. A comunidade se questiona, por que você não contratou uma pessoa LGBT para fazer um papel LGBT? Então já tem essas discussões. vá. Que eles contratam quem não é? Com certeza. Tem atores que são contratados sim. para fazer papéis. Aquele próprio Félix, da novela das 8, que teve o primeiro beijo em rede nacional, no horário nobre. Foi uma explosão aquilo ali na mídia. Sim. O Rodrigo Solano, ele é um homem hétero. Ele não se... Verdades Secretas também. Saiu o Rainer Cadete, o ator, eu só não lembro qual que é o personagem. Qual que é o nome do personagem? Mas na Verdades Secretas, ele faz uma pessoa gay que, enfim, beirando o queer ali e tal, usa meia calça, calcinha. Tem todo um contexto de viver uma vida noturna mais de BDSM, esses outros temas. E ele, na vida real, né, fora da novela, não se declara enquanto pessoa LGBT. Por outro lado, a gente tem alguns atores que estão cada vez, e atrizes cada vez mais saindo do armário, porque eu acho que é importante também, né? Porque eu acho que isso é uma questão que acaba pegando bem, assim, tensa, né? Pra carreira, né? Pra a gente falou de carreira. mercado de trabalho, é isso. Fica mais Que difícil. eu vejo que tem muitos atores que não saem do armário, não. Demora. Isso. Gianecchini, por exemplo. Demora horrores para sair do armário, porque tinha o estereótipo do galã, né? Isso. Tinha o estereótipo do galã e as mulheres, no caso, né? A boazuda ou coisa parecida, né? A donzela, e aí é complexo. Com certeza. Um exemplo bem recente de mulher foi a Fernanda, a que fez as Chiquititas. Fernanda... Enfim, a que fez a Millie nas Chiquititas. Ela era casada com o cantor Tiaguinho até o ano passado, foi o ano retrasado. E eles terminaram por um tempo e depois ela emergiu na mídia com uma namorada, com uma companheira. Então, assim, até o contexto de saída eu acho que está ficando mais frequente, mais presente.
na mídia, para que as pessoas saibam que a gente existe, que é possível, e só é uma forma diferente de amar. E é Exato. isso. E é isso, gente. É uma forma diferente de amar. E temos dito, não é? E aí, para você, fica a dica da Todes, né? Da Todes, você falou da Todes, mas também falou daquela outra ONG, a Cruzando Histórias. Cruzando Histórias. Cruzando Histórias da Casa 9, para que vocês possam acompanhar o trabalho de todas essas ONGs, de todas essas pessoas que acabam engajando e trabalhando em prol da comunidade, trabalhando aí para que cada vez mais pessoas possam ser acolhidas, possam estar entrando no mercado de trabalho, que eu acho que é o primordial de tudo, para que possa sair desse ciclo de abandono, né, ou de ter mais independência. Ter mais independência, né, gente? É muito... estamos no século XXI, galera. Tá na hora de vocês saírem dessa casinha do preconceito. Nossa, né? total. O exemplo mais recente aí é o Catar, né? Que tá na alta. Senhora, eu juro, eu não estou vendo jogo de futebol. Eu me nego. Eu já não gostava. E agora, minha filha, com esse lance todo de ser num país extremamente homofóbico, extremamente machista, eu já fico... Sim, não, total. Tem toda uma corrente também que fala que assistir a Copa, de certa forma, você está prestando algum tipo de apoio, tem discussões contrárias, mas fato é que não deveria nem ser permitido você ter um evento tão grande da FIFA num local que não acolhe todo tipo de pessoa. Também acho, concordo. Não tô boicotando não, tá, galera? Estou falando que eu, como pessoa, não gosto de futebol. E aí eu me nego, né? E me dou o direito de não ver. Sim, os jogos. Com certeza. Né? E é isso, temos dito. Arthur, meu amor, obrigada. Obrigado. Mas para todas as noites que a gente faz um podcast, a gente já pede o nosso pod da noite. Sim. A gente quer ouvir qual é o pod da noite. Qual é o pod que você deixa de recado pro pessoal? É o pod que eu sonho, que é o pod viver. Eu acho que é o pod viver, é o pod amar, é o pod ser. Sabe, é isso que eu penso quando eu tô ali trabalhando na ONG, é isso que eu espero. E, gente, é isso. Todo mundo bem, feliz, vivendo sua vida, fazendo suas coisas. Que ótimo. E o meu pod de hoje... Você pode fazer a diferença, né? Então, mesmo que seja um pouquinho... Mas pode compartilhar, por exemplo, sobre o Instagram lá da Todes, pode ajudar o coleguinha, né, no ambiente de trabalho, pode ser, né, fazer aí a diferença para que outras pessoas se sintam acolhidas e se sintam bem, se sintam recebidas, né, indiferente aí o que for, é gente, simplesmente é gente, e acolham todo mundo. Galera, mais uma vez, obrigada, Arthur. Segue lá o Arthur também no Instagram e segue o Instagram da Todes também para vocês conhecerem mais o trabalho deles, tá certo? Beijo, pessoal. Pod Bruxa fica por aqui e peço, obviamente, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Beijo para vocês. Tchau, tchau, gente.